E aí, galerinha do Kids, tudo bem? E aí, gente, tudo bom? Saudades! É verdade, voltou com tudo a aula online do Kids, né? Já tivemos um monte de aula legal com a tia Sol, com a tia Magda, com a tia Michele. Tá indo muito legal esse mês também, né? Verdade. E hoje nós vamos ter um assunto especial também na nossa aula, hein, tia Vanessa? Verdade, é um assunto que tá sendo muito discutido aqui em casa. Deus tá falando muito com a gente, então falou, Deus também vai falar com eles. E vamos dar uma dica pra eles do que nós vamos falar? Será? Será que eles vão adivinhar? Eu acho que sim, hein? Então tá, vai lá, tio Gu, dá a dica. E aí, vocês adivinharam? É isso mesmo, sobre a língua. O que será que a gente vai aprender sobre a língua hoje, hein? A gente já aprendeu bastante da formiguinha, de cooperar. O que a nossa língua pode cooperar? Tem alguma coisa que ela pode cooperar, tia Vanessa? Ah, com certeza. E vai falar sobre a nossa língua, sobre o que sai da nossa boca na Bíblia, tio Gu. Eu acho que tem um monte de versículo que fala sobre isso, hein? Verdade. Vem com a gente. E você? Como tem usado a sua língua? Tem falado bem? Tem falado mal? Tem falado mentira? Ou tem falado verdade? Presta atenção nessa brincadeira que a gente fez aqui em casa e vê se você se identifica. Você já elogiou um desconhecido? Você já falou algo que ocasionou uma briga? Você já falou de Jesus para algum estranho? Você já falou mentira? Você já ficou de castigo porque respondeu mal? E no nosso quarto, quando o papai e a mamãe perguntam se ele tá arrumado, a gente tá fazendo igual a formiguinha e colaborando ou a gente não está colaborando? Qual que é a verdade disso tudo, hein? Vinícius, você já arrumou o seu quarto? Claro, pai! Vinícius, você já arrumou o seu quarto? Ai, meu Deus, pai! Ai, meu Deus, pai! E será que nós estamos usando a nossa boca para sempre ser grato? Para sempre estar agradecendo as coisas que acontecem de bom na nossa vida? Oi, mãe! Oi, tudo bem? Sim! Você não vai acreditar o que eu trouxe pra você. Não! Você É? lembrou? Lembrei, o que você pediu pra mim? Eu pedi um chocotone! Olha aqui, ó, que você gosta. Deixa eu me higienizar aqui. Tá. Deixa eu me higienizar. Ó. Obrigada, mãe! Pai, terminei minha lição. Ó, Ah, que dá- legal! Confere aí. Do que é essa lição, filho? É de português. Você escreveu direitinho, parabéns! Sua letra também tá melhorando, hein? Nossa, que capricho no seu desenho. Até a professora mandou uma estrelinha pra você. Parabéns, filhão! Deus abençoe, viu? Nós, pais e mães, temos que reforçar sempre positivamente para os nossos filhos o que eles estão fazendo. Nós temos que ser uma confiança segura para eles. Nossa casa é um porto seguro. Então a comunicação, ela tem que ser boa. A gente tem que comunicar que eles estão indo bem. A gente tem que falar para eles, reforçar positivamente aquilo que eles estão fazendo. Nós temos que usar a nossa boca para orar junto com eles, para interceder, pedir a Deus as bênçãos sobre a nossa vida. Que Deus possa estar abençoando a vida deles, as nossas vidas, e que nós, pais e mães, saibamos usar com inteligência a nossa língua, hein? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmos 19:14. Ah, então, gente, a gente pode vivenciar aqui diversas situações do cotidiano, né? Onde a gente pode utilizar a nossa boca, ou abrir da nossa boca, para realmente proclamar o bem, para que as pessoas que estejam à nossa volta se sintam confortáveis, que as pessoas se sintam amadas, se sintam respeitadas. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acaba sendo mais assim, meio grosso, ou meio chato com os de casa mesmo, né? Quando a gente vai pra escola, com a professora, com os colegas, a gente toma mais cuidado, sabe? Que a gente não quer magoar ou perder o amigo. Mas dentro de casa a gente fica mais assim à vontade, então às vezes a gente não toma tanto cuidado com o que a gente fala, né? Mas a Bíblia diz
em Salmo 19:14, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, o que eu penso, aquilo que ocupa o meu pensamento, devem ser agradáveis perante o Senhor. Ele é o meu Redentor e Ele é a minha rocha. Então a gente tem que se preocupar com o que sai da nossa boca, sim. Muitas vezes a gente sai falando qualquer coisa ou responde rápido, mas a gente tem que refletir sobre isso. E sabe, na Bíblia, quando existiram várias histórias que realmente o abrir da boca da pessoa mudou todo o curso da história de até um povo inteiro. Vocês já devem ter ouvido falar na história da Esther, porque a gente também já contou aqui no Kids. A tia Patrícia fez com fantoches, foi bem legal. E ela foi uma rainha muito especial que Deus colocou no seu tempo para fazer a diferença. Ela foi a rainha esposa do rei Assuero. E tinha um moço naquela época, o Amã, que não gostava do povo dela, que era o povo judeu. E ele deu um jeitinho lá, tudo meio escondidinho, falando meio retorcido as coisas, do rei assinar um decreto e selar com o seu anel de que ele podia exterminar todo o povo judeu. E ela ficou desesperada. E o tio dela, que também ajudava ela, que era o Mardoqueu, acho que vocês lembram, ele também ficou desesperado, então todos iam ser exterminados. E ela falou, mas o que eu posso fazer? Aí ele, não, você tem que interceder por nós junto ao rei. Mas se eu fizer isso, se ele não me chamar na presença dele, eu posso ser morta. Mas poxa, já tinha um decreto para matar todo mundo, ela ia ser morta mesmo. Ela falou assim, então, vamos fazer assim, Mardoqueu. Você pede para todo o povo levantar um jejum de 3 dias. Ninguém vai comer nem beber nada. A gente só vai diante de Deus orar para que quando eu chegar na presença do rei, ele levante o cetro de ouro e permita que eu possa falar com ele e interceder pelo nosso povo. E isso fez toda a diferença. Todo o povo começou a clamar para que Deus desse o livramento para eles. E adivinha, né? Deus veio com mão de poder e livrou todo o povo. Quando ela entrou na presença do rei Assuero, ele ficou tão feliz de ver ela que ele falou que ele daria até metade do reino para ela. E ele levantou o cetro de ouro e ela pôde depois contar para ele o que estava acontecendo e que ela fazia parte daquele povo que ia ser exterminado. E ele tirou aquela sentença de morte e tudo se resolveu, porque ela se levantou para abrir a boca e realmente pedir para o povo clamar e jejuar em prol de toda aquela situação. E aquilo fez toda a diferença. Deus veio e interveio com poder. E outra história, essa é uma história do Velho Testamento. Outra história do Novo Testamento foi uma muito interessante, que é de um centurião. Eu falei, nossa, mas o que é um centurião? Era um soldado que chefiava muitos outros soldados. Ele era muito importante já lá. E aí, ele tinha um ajudante dele que estava muito doente. E ele gostava era um servo, um ajudante da casa dele, que trabalhava para ele. Ele gostava muito, ele não queria que ele padecesse, que ele morresse. Ele falou, eu tive uma ideia. Eu sei que Jesus de Nazaré está passando por aqui e que ele tem poder para todas as coisas. Então eu vou falar com ele. E ele, numa grande ousadia, foi junto a Jesus e clamou por esse servo. Falou, Senhor Jesus, me perdoa de estar aqui, mas eu não queria incomodar, mas eu tenho um servo que eu tenho muito carinho por ele, e ele tá lá na minha casa muito doente, e eu queria que você curasse ele. Olha só, se ele não tivesse a coragem de ir lá falar nada, talvez ele iria padecer daquela doença mesmo. Mas ele teve coragem e usou a boca dele para ir lá interceder junto a Jesus, que ele pudesse declarar uma palavra de vitória e de cura sobre a vida daquele servo. E Jesus falou, eu vou até a sua casa e eu curo ele. Ele, não, eu sei que se você declarar uma palavra aqui, ele já vai ser curado lá. Jesus ficou tão feliz de ver a fé dele e realmente o servo dele foi curado. Olha só, a ousadia dele de ir lá falar com Jesus mudou a história daquele servo que estava quase morrendo. Jesus curou ele, ele teve muitos outros anos de vida. Então, a gente vê o quanto poder tem na nossa boca, porque ao mesmo tempo que a gente pode jorrar palavras ruins da nossa boca, ou reclamar, ou responder com grosseria a nossa mãe, ou chorar para fazer lição,
irmão, ser grosso com o amigo ou com o irmão, mesmo entre a mamãe e o papai, às vezes eles estão nervosos com um monte de situação e às vezes acabam se estranhando. A gente tem que pedir para o Espírito Santo realmente fazer com que da nossa boca saiam palavras que agradem ao Senhor. Isso tem que estar assim gravado muito no nosso coração. Quando a gente falar alguma coisa, às vezes a gente acabou de ser grosso, acabou de falar uma coisa errada, a gente lembrar de falar: eu acho que Jesus não gostou disso que eu falei. E pedir perdão para o Senhor. E continuar todos os dias pedindo para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, que as palavras da minha boca e o que tem no meu coração e na minha mente agrade sempre ao Senhor. Porque se a gente se preocupar com isso, a gente vai pensar muito mesmo em dar uma resposta errada para a mamãe e para o papai, em xingar alguém, em ser grosseiro, porque a gente sabe que em primeiro lugar a gente vai entristecer ao Senhor. Tá certo? Eu quero que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês, que a gente guarde isso muito forte no nosso coração. A gente aqui em casa também tem as nossas dificuldades enquanto adulto e realmente a gente também, enquanto adulto, não é só enquanto criança, a gente também fala: Senhor, trabalha no meu coração, não deixa nenhuma palavra sair da minha boca que te entristeça, que eu saiba resolver as coisas com sabedoria, de forma que o Senhor se alegre de ver os meus comportamentos. Tá bom? Era isso que a gente queria passar isso para vocês nessa manhã de domingo, e que Deus continue abençoando e que a gente viva para agradar o Senhor, viu?